que hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. E não é apenas uma pregação, gente. Essa noite, Deus quer nos trazer de volta a um lugar. Olha para essa pessoa do seu lado, diga para ela: Deus nessa noite não vai apenas te trazer uma mensagem, mas Ele vai te reposicionar em uma verdade. Amém, queridos? Um lugar de verdade, um lugar onde a mente se alinha, o espírito se aquece e o coração descansa. Repita assim comigo: mente alinhada. Não, com mais convicção. Nós entendemos, queridos, que palavras têm poder criativo, sim ou não? Palavras têm poder de vida. O que falamos cria a nossa realidade. Principalmente se as palavras forem seguidas de sentimento, se houver um alinhamento. Então eu quero que você repita isso de maneira consciente. Você que está em casa também, faça isso de maneira consciente. Repita assim comigo: um lugar onde a mente se alinha, o espírito se aquece e o coração descansa. Quantos querem encontrar este lugar? Amém? Glória a Deus. E você não está aqui para aprender algo novo. Você está aqui para lembrar quem você é. Porque a gente está sempre querendo aprender algo novo. E é maravilhoso o aprendizado que a gente recebe, sim ou não? Mas eu tenho entendido em Deus que o desejo do Espírito Santo em nós é nos fazer lembrar quem nós somos na origem. Não é nos levar ao passado, mas é nos conduzir de volta à origem. Amém? Então eu quero te convidar mais uma vez. Feche os seus olhos, abra o seu coração e repita assim comigo: Pai, eu reconheço a Tua presença e rendo meu coração a Ti. Eu te dou total permissão. Fala ao meu coração. Eu declaro, esse não é mais um culto. Esse é um tempo marcado na eternidade para o meu reposicionamento. Hoje eu volto, não para o passado, mas para a origem. Eu volto ao lugar da presença, da comunhão e da certeza de que eu sou Teu. E nada pode me separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Então aplauda Ele em nome de Jesus. Nada pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Uau! Que verdade poderosa. Porque todo medo nasce da separação. E semana que vem, se assim o Espírito Santo me permitir, eu quero falar com vocês a respeito do medo. E que a gente deve trocar o medo pela humildade. Eu vou repetir. Nós devemos trocar o medo pela humildade. Porque o medo nasce da independência. Olha para essa pessoa do seu lado e diga: estou entendendo. E Deus está nos trazendo de volta para a origem, nos reposicionando na verdade quem somos, para que a gente abra a mão do medo e a gente seja humilde para reconhecer quem está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E eu quero começar falando com você que o céu não é um destino. Diga: eita! Pastor, o céu não é um destino. Não, querido. Se você conheceu a Jesus e acha que o fim da sua história, e você está lutando para ir para o céu, é porque você ainda não entendeu quem você é. O céu não é um futuro distante. O céu é uma maneira de ver. O céu é uma consciência. Diga: uau! O céu não é um destino. O céu é a garantia de quem reconhece a sua origem. Quantos estão entendendo isso? Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: deixa papai te pegar de jeito hoje. Será que você pode se permitir? Você que está me ouvindo pela internet, se permita Deus desconstruir. Porque primeiro, queridos, para que nós possamos receber a verdade, ser iluminado, a gente vai precisar abrir mão de muitos conceitos e preconceitos. E aqui entra a humildade. Por isso que eu disse que nós vamos precisar trocar o medo pela humildade. Porque enquanto nós agarrarmos aqueles conceitos,
aquela velha maneira de pensar que nós recebemos talvez dos nossos pais, dos nossos tutores e talvez até da religião, a gente não vai conseguir transcender, mudar a mentalidade. Então, a verdade de Deus precisa se tornar realidade viva dentro de nós. E isso só acontece por meio de uma consciência. Com todas as vezes que eu falar sobre consciência com você, você vai entender que consciência é com conhecimento de ser. Quem eu sou. Você não é o que fizeram com você. Você não é nem o que você fez. Você é o que Deus diz que você é. E aí quando a gente volta para o início de tudo, lá em Gênesis, nós vamos entender que nós somos abençoados para frutificar, multiplicar, encher a terra e exercer domínio, governo. Amém, amados? Porque Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Vamos começar por aqui. Lucas 17, 21. Repita assim comigo. O desejo do coração de Deus é que a verdade se torne uma realidade viva dentro de mim. Amém? O reino de Deus não é um fake news. A palavra de Deus não contém a verdade, ela é a verdade. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra, ó Senhor. E a gente vai começar por aqui, ó. Lucas 17, 21, palavras do próprio Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Coloca para mim na NVI, por favor. A NVT é do pastor, né? Eu gosto da NVI. E tá tudo bem, gente, porque cada um tem as suas preferências, né? Coloca para mim na versão NVI, por gentileza. Se alguém estiver me ouvindo. Olha lá, Jesus dizendo: tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. Coloca a mão no seu coração e diga: o reino não está fora, o reino está dentro. Tudo que acontece fora de você é um reflexo de como está dentro de você. Tem alguém aqui? Estamos entendendo isso? Agora, se o céu é dentro, então a gente precisa entender que a nossa mente é o campo da manifestação. Sim ou não? Joyce Meyer já bem diz isso através do seu livro, né? O campo de batalha da mente. E é lá, na nossa mente, que o inferno tenta instalar trevas. É lá também que o Espírito Santo acende a luz da verdade. Quantos estão entendendo isso aqui? O império das trevas usa de manipulação e mentira. Satanás é o príncipe das trevas. Trevas são tudo aquilo que nós não sabemos a verdade. Então Satanás usa as mentiras para manipular a nossa mente. Já Jesus, que é o príncipe da luz, né? É a própria luz, ele nos transportou desse império das trevas, deste lugar onde nós éramos manipulados, porque o manipulador, ele não pergunta se você quer. Você não tem poder de decisão e de escolha quando você está nesse lugar de trevas, quando você é ignorante sobre a verdade. Neste lugar, Satanás manipula as nossas mentes, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. E aí a gente não vive a verdade quem nós somos, porque nós fomos libertos do império das trevas, mas não conseguimos viver em liberdade. Porque uma coisa é você ser liberto, outra coisa é você viver em liberdade. Jesus nos libertou, sim ou não? Agora, viver em liberdade depende de mim. É isso aí. Amém? Perceba que sempre Deus a parte dele e nós a nossa parte. Porque Deus, ele não criou bonequinhos que ele pudesse fazer o que ele quisesse. Não. Ele deu a nós o direito de escolha.
Ele deu a mim e a você a capacidade de decidir o que é melhor para nós. Só que Ele deseja que nós submetamos a nossa mentalidade à consciência do Espírito, de quem nós somos. Só que para que a gente submeta a nossa consciência, né, a nossa mentalidade, a verdade de quem nós somos, nós precisamos ter o quê? Humildade. Tem alguém aqui? Estamos juntos, irmãos? E eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que a gente compartilhou na semana passada. Quantos estavam aqui semana passada? Semana passada nós falamos sobre habitar e permanecer. Um dos princípios do reino. Um dos princípios que faz com que a gente esteja no próximo nível e avance para os outros que Deus tem para nós. Amém, queridos? Só que a gente precisa entender que permanecer e descansar são coisas que só acontecem para quem habita, não para quem visita. Quem lembra disso aqui? E aí, eu falei sobre viajar é bom, sim ou não? Mas descanso de verdade só vem do lugar aonde a gente habita. Por quê? Você pode até dormir num hotel 5 estrelas luxuoso, mas é na sua cama, no aconchego do seu quarto que você realmente descansa. Sim ou não? E por que isso acontece, pastora? Porque o cérebro só desativa o estado de alerta quando nós estamos num ambiente familiar. Estamos juntos? Se você está num ambiente que é desconhecido para você, o teu cérebro entra em estado de alerta. Agora, se o ambiente é familiar, previsível e seguro, você então relaxa, você descansa. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? E é por isso, amados, que Jesus é o nosso Salvador. Em outras palavras, Ele é a luz que nos dá condição de ter uma nova maneira de pensar a vida, de sair desse lugar onde nós estávamos em estado de alerta e entrarmos num lugar de consciência plena. Quantos estão entendendo isso? Você pode dizer glória a Deus? E por que descanso de verdade só acontece quando eu estou num lugar familiar, num lugar onde eu me sinto pertencente? Porque a familiaridade está no pertencimento. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela: a familiaridade está no pertencimento. E isso é tão lindo, irmãos, porque se você vai estudar as necessidades básicas do ser humano, lá da pirâmide de Maslow, você vai entender que uma das necessidades dos seres humanos é o senso de pertencimento. Por isso que quem não sabe quem é, busca uma gangue para fazer parte, busca um grupo para fazer parte. Por isso que nós, pais, precisamos fazer os nossos filhos se sentirem pertencentes. Por isso que nós, igreja, precisamos fazer as pessoas se sentirem pertencentes. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga: eu estou entendendo, Jesus. Porque se a gente não trouxer esse senso de pertencimento, Satanás vai dar um jeito de fazer isso. Quantos estão aqui? Amém? Então, a familiaridade está no pertencimento. Coloca para mim, por favor, Efésios 2:19. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Jesus que nos criou, Ele sabe o que nós precisamos e Ele mesmo proveu tudo aquilo que é necessário, amém? Olha que coisa mais linda. Coloca na tela, por favor, Efésios 2:19, na NVI. Eu quero ler isso aqui com vocês. Eu vou lendo aqui enquanto eles colocam lá. Diz assim, ó: vocês não são mais estrangeiros, mas membros da família de Deus. Sabe o que Deus está falando assim? Ei, vocês não precisam ficar em estado de alerta. Vocês podem se sentir pertencentes. Vocês são meus. Vocês agora são membros da família de Deus. Está escrito isso lá ou não? Olha lá, gente. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Vocês não estão perdidos. Nós não estamos aqui sem saber o que estamos fazendo. Nós sabemos quem somos e sabemos para onde estamos indo. Você pode dar um glória a Deus? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tem membros da família de Deus aqui? Deus está falando com você que talvez entrou aqui nessa noite e não estava se sentindo pertencente, não estava se sentindo familiarizado. Ele está dizendo para você: você pertence a essa família. Você pertence como um concidadão do céu. Você pode aplaudir o nome do Senhor?
Isso é tão interessante, irmãos, porque assim, a gente pode até estar num lugar calmo por fora, mas isso não é garantia que não há agitação por dentro. Porque a questão não é o lugar em si, fisicamente. A questão é a consciência que eu tenho de quem está comigo. Amém, amados? E por que isso acontece? Porque o descanso de verdade não vem do ambiente, vem da certeza de onde, ou melhor, em quem eu habito. Por isso que a gente falou que aquele que habita, descansa. Aquele que não faz de Deus apenas uma visita, mas sabe a quem pertence e mora neste lugar de paz, descansa o coração. Então, quanto mais conscientes nós estivermos de a quem nós pertencemos, mais descansado nós nos tornamos. Amém, amados? E eu posso dizer com toda a garantia do mundo, não existe tesouro maior do que essa certeza. Sabe por quê? Nesse lugar, você é uma casa tão firmada, tão fundamentada, que podem soprar os ventos, podem vir as tempestades, mas a casa, ela não vai ruir em nome de Jesus. Porque você sabe quem está com você. E por que isso acontece? Porque pertencimento gera segurança, e segurança gera repouso. Amém, amados? Eu tenho vivido isso no meu casamento de uma forma muito linda. Eu entendi o poder da aliança, entendendo a aliança em Cristo, a nova aliança. Então, pertencer a Deus e me tornar uma com Ele, me trouxe a consciência disso no meu casamento. E aqui eu tenho segurança, e eu tenho descanso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim, sabemos em quem temos crido. Olha para essa pessoa com a cara de profeta e pergunta para ela, você sabe em quem você crê? Você tem convicção disso? Sim ou não, igreja? Sabe por quê? Essa certeza no nosso coração, ela tira o peso da dúvida. Ela tira a pressa do medo e a ansiedade do controle. 3 coisas que a gente precisa sair deste lugar e entrar no lugar da presença. Entrar de volta para a origem, sabendo quem nós somos. Para sair de nós o peso da dúvida. Repita assim comigo, o peso da dúvida, a pressa do medo e a ansiedade do controle. Isso não pode mais pertencer a você. Porque se você sabe em quem você crê, você descansa. Amém, querido? A certeza de quem você pertence, estando nele, ele em você e você nele, tira de você o peso da dúvida, a pressa do medo e a ansiedade do controle. Amém? Esse é o maior tesouro que alguém pode possuir. Isso ninguém pode tirar de você. Amém, queridos? Então você não descansa quando tudo se resolve. Porque tem gente que fala assim, o dia que essa situação se resolver, eu vou descansar. Esqueça, porque quando essa se resolver, outra se instala. O que vocês querem que repita? Tá, vou voltar lá então. Quando você tem certeza de quem você pertence e habita neste lugar da presença, você tira o peso da dúvida, a pressa do medo e a ansiedade do controle. Amém, amados? Então o contrário disso é o quê? Descansa. Descansa, quem te prometeu garante. Amém? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Vai acontecer. Você pode confiar naquele que prometeu? Então aplauda o nome dele. Aleluia. Então você não descansa quando tudo se resolve. Você descansa quando lembra quem é o seu pai. E assim, irmãos, a convicção da paternidade de Deus não pode ser algo como só uma forma de falar, mas eu preciso sentir como verdade. Porque uma coisa é a fé da mente, outra coisa é a fé do coração. Repita assim comigo, uma coisa é a fé da mente, outra coisa é a fé do coração. E o que cria a nossa realidade não é a fé da mente. O que cria a nossa realidade é a fé. Porque você pode dizer assim, eu creio, mas se aqui tivesse ansiedade, medo, controle, será que você crê? É claro que não, irmãos. Por isso que Deus está nos alinhando. Precisa haver um alinhamento genuíno. Nós precisamos pensar, e precisamos sentir, e precisamos falar, e precisamos agir. Amém?
Deus está nos alinhando. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: Deus está te alinhando, lindão. Amém. E é interessante falar sobre isso, né? Porque a ministração de hoje, ela carrega uma verdade que precisa realmente atravessar o nosso espírito. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada. Ela vai separar hoje a nossa alma, o nosso espírito, a nossa junta e a nossa medula, e ela vai trazer a intenção do nosso coração. Amém? Você está preparado para ser desnudado na presença dele? Porque na presença dele, homem e mulher andavam nus e não se envergonhava. Chega de fazer uma roupinha de folha de figueira. Está na hora de dizer: Senhor, é verdade, ó. Eu tinha dificuldade de acreditar, eu estava com medo, mas eu quero, Pai, eu preciso entrar neste lugar chamado feito. Eu quero habitar neste lugar da tua presença. Amém, amados? E essa palavra dessa noite tem o tema de viva o céu agora. E quando Deus me deu esse tema é interessante, né? Porque viva de viver e viva de celebrar. E aí ele falou: filha, quem vive o céu agora vive em celebração, vive em festa, porque não concorda com o que vê, porque sabe em quem crê. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Aleluia, queridos. Queridos, existem chaves extraordinárias aqui nessa noite para você. Se você quiser, se você realmente desejar ir além, ir para o próximo nível. O céu não é um futuro distante. O céu é uma realidade viva, presente, acessível. E mais do que isso, o céu é uma mentalidade. Eu vou repetir. O céu não é um futuro distante. O céu também não é o nosso destino. O céu é uma realidade viva, presente e acessível. E mais do que isso, o céu é uma mentalidade. Vamos entender isso melhor? Abra suas Bíblias comigo, Lucas 15. Nós vamos ler do 8 ao 10 na NVI, por favor. Viva o céu agora! Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: viva o céu agora! Aleluia! Coloca lá, Lucas 15, do 8 ao 10. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Verso de número 9. Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha dracma, ou a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe quem é essa mulher que está à procura da dracma? A figura dessa mulher é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que tem condição de, por meio da luz que é Jesus, varrer a casa para encontrar a dracma perdida. E essa dracma sou eu. E essa dracma é você. Amém? A mulher perdeu a moeda. E é interessante que ela não saiu correndo quando ela fez isso. O que ela fez? Qual foi a primeira atitude dessa mulher? Acendeu a luz. Porque quem está em ignorância, irmãos, está vivendo uma bagunça na sua vida. A vida está um caos e essa pessoa não sabe o que fazer nem para onde ir. Sem a luz, sem a verdade, é impossível colocar ordem para encontrar o valor que se perdeu. E quantos valores perdidos nos dias de hoje, sim ou não? Porque as pessoas são ignorantes. Elas estão sob toda sorte de maus pensamentos. A mentalidade natural é carnal, terrena e demoníaca, porque é uma mentalidade egoísta, é uma mentalidade escapista, é uma mentalidade vitimista. Coitado de mim, pobre de mim, tudo comigo. Não, irmãos. Quando você entende quem você é, você assume a responsabilidade pela sua vida, porque você entende que Deus já fez a parte dele, agora é você quem tem que fazer a sua.
Você para de se achar coitado, pequeno, incapaz. E você diz: Espírito Santo, eu quero entender tudo isso aí. Então qual é a minha parte? Me ensina qual é a minha parte nisso tudo. Quantos estão entendendo isso aqui? Só que para que isso aconteça, nós precisamos de luz. E Deus te trouxe aqui para iluminar os olhos do seu coração. Você que me ouve pela internet, não se pode trazer ordem sem antes trazer luz. A luz é a condição para se organizar o caos. Lembra no início de tudo, lá em Gênesis? A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Deus estava lá, o Espírito Santo estava lá, mas estava um caos, sim ou não? E estava tudo fora do lugar, porque enquanto Deus não disse haja luz, o Espírito Santo não pôde trazer ordem aonde havia caos. Então você pode estar dentro de uma igreja, você pode ter aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas enquanto não houver luz, uma revelação sobre o Cristo vivo, você vai continuar no caos. Diga: eita Deus! Por que isso acontece? Porque Cristo é a ação do amor de Deus por nós, e é através dele que nós fomos feitos justos, porque Deus é justo e faz um pecador justo. Então eu posso ter recebido Jesus como Salvador, mas se eu ainda me ver como pecadora, a minha vida vai continuar um caos. Sou herdeira de tudo, sou filha de Deus, mas vivo como escrava. Tem alguém aqui? Porque sem luz não tem como saber o que se perdeu. Sem luz você não sabe nem onde procurar. A primeira coisa que Deus faz é iluminar os olhos do nosso coração. E eu entendo que quando a luz brilha em meio às trevas, a primeira coisa que ela traz não é uma sensação boa, é desconforto. Imagina você numa escuridão, e a gente tem a facilidade de se adaptar, sim ou não? A gente se adapta fácil. Deus nos deu esse mecanismo de defesa. Então a gente se adapta. Então mesmo na escuridão, a gente se adapta. A gente vai tateando, cai daqui, escorrega para lá, mas você caminha naquele lugar mesmo estando escuro. Quando a luz acende, dá um incômodo tão grande nos olhos, porque você não estava acostumado a perceber as coisas como elas estavam. Por isso que muitas pessoas não conseguem subir de nível, porque não se sobe de nível sem antes organizar o que está fora do lugar. E para organizar o que está fora do lugar, vai ter que acender a luz, e a gente vai ter que encarar a bagunça. A gente vai ter que parar de colocar as coisas para baixo do tapete. A gente vai ter que ter coragem de olhar Deus. É verdade. Quantos anos da minha vida eu acreditei de forma errada? Quanto tempo da minha vida eu perdi achando que as coisas eram assim? E aí neste lugar você tem humildade para dizer: Deus, faça conforme a sua vontade. Quantos estão entendendo isso? Diga eu. E sabe o que é lindo? Hoje o Espírito Santo, ele não quer só que você sinta, ele quer que você perceba. E você vai entender a diferença entre sentir e perceber. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: o Espírito Santo, ele não quer só que você sinta, ele quer que você perceba. Ele quer acender a luz da consciência espiritual dentro de você. Amém? E talvez você se pergunte assim: como que é isso aí de acender a luz? O que é esse negócio de percepção? Vou explicar. Quando a gente fala de percepção, nós estamos falando da maneira como você se vê. Porque a vida não é como é, a vida é como você a vê. E você vê a vida conforme você se vê. Se eu me vejo a justiça de Deus, logo eu não me torno juíza. Eu tenho humildade para entender o que Ele fez por mim, e eu derramo isso sobre as outras pessoas.
Tem alguém aqui? Tá fazendo sentido para vocês? E a gente precisa entender que Deus olha para nós não para as coisas que vivemos, ou que fizeram conosco, ou que nós fizemos, mas Ele olha para a nossa essência. Amém, irmãos? E quando a gente fala de essência, a gente está falando de quem você é em Cristo. A sua essência, a verdade de quem você é em Cristo é intocável, eterno e selado. Amém? Você pode receber essa verdade do seu espírito? Esse é você, intocável, eterno e selado. Quando a gente fala selado, você vai lá para Efésios capítulo 1, a Bíblia fala que Ele nos selou. O selo, quando você estuda essa palavra no original, é dokimos. Isso representa algo que foi passado pelo teste de garantia do fabricante. Sabe, tudo que um fabricante cria e patenteia, ele tem que fazer os testes e colocar um selo de garantia. E só depois dos testes feitos, de tudo funcionando, aquilo que foi criado leva um selo. Este selo garante a funcionalidade daquilo que o Criador fez. Sabe o significado disso? Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Realmente você quer exaltar a Deus? Nós cantamos aqui, te exaltamos. Você quer exaltar a Deus? Então viva de acordo com a realidade de quem você é. Essa é a melhor maneira de você exaltar a Deus. Sabe por quê? Imagina o fabricante que patenteou você, que criou você, que você leva o nome dele, vivendo de qualquer forma. Você está honrando ou desonrando? Exaltando ou colocando para baixo? Quantos estão entendendo isso aqui? E não é sobre mim ou sobre você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Tem nada a ver comigo, irmãos, porque se dependesse de mim eu estava no sal. Eu por mim não poderia estar aqui, eu não tenho capacidade em mim. Eu não tenho condição em mim, mas Ele em mim, a esperança da glória. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Então, essência é quem você é em Cristo, intocável, eterno e selado. E a percepção? A percepção é como sua mente te vê hoje. Influenciada talvez moldada. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com o padrão deste mundo. Sai desse padrão, desse molde do mundo. Sai dessa forma de pensar que foi transmitida para você, que os seus pais te contaram, que os seus tutores te disseram. Olhe para mim, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve nele. Amém, irmãos? Porque nesse lugar eu vou me submeter à palavra. Eu vou dizer, Senhor, é verdade. Eu vou pegar tudo isso que eu achava que é lucro e vou considerar esterco. Eu estou entendendo que quando a gente recebe Cristo, que é uma nova forma de pensar, não existe nada maior ou melhor do que isso. Amém, queridos? Então isso é a metanoia. É realinhar a percepção com a sua essência. Em outras palavras, você vai transcender a sua forma de pensar quando você se vir como Deus te vê. De dentro para fora. Pela origem, através da fonte. É o que está escrito lá em Romanos 12:2. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Você está numa batalha aí dentro de você, eu sei. Não é fácil, irmãos. Por isso que Augusto Cury fala, né? Que a transformação da mentalidade é como se fosse uma tortura. Tem gente que não suporta o processo. Porque dói, irmãos. Você olhar para a tua vida e falar, meu Deus, eu passei 40 anos, 50 anos da minha vida acreditando dessa forma. E aí vem Deus e desconstrói tudo. Vem Deus e diz para mim que não é nada desse jeito. Como assim? Precisa ter muita humildade, irmãos. Amém? Gênesis 3:9. Coloca lá para mim, por favor. Vamos entender por que isso acontece com a gente. Por que é tão desafiador para nós pensarmos através da bondade de Deus, nos vermos como Deus nos vê? Gênesis 3:9. Aqui, depois que Adão desobedece a Deus, olha o que acontece. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: o que você fez? Foi isso? Uai, tô assustada, não foi? O que Deus perguntou? Onde você está? Sabe por quê
que Deus não perguntou o que Adão fez, Ele perguntou onde Adão estava? Porque no reino de Deus, aonde você está espiritualmente é mais importante do que o erro que você cometeu. Em outras palavras, eu vou traduzir para você entender. O motivo que te faz fazer o que você faz é mais importante do que o que você faz. O que te motiva a fazer isso é o que Deus conhece. Não é o que eu faço, mas é o motivo pelo qual eu faço. Porque se eu estou fazendo para ser aceito, é porque eu não reconheço que já fui. Se eu estou fazendo para me sentir amado, é porque eu não reconheço que sou. Então no reino, não é sobre o que eu faço de certo ou errado, mas é sobre o meu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. O curso da sua vida é determinado pela forma como você sente. E só Deus conhece. Nem você, sondando a si mesmo, é capaz de trazer a luz sobre o que está dentro de você. Só o Espírito Santo. E Davi maravilhosamente entendeu isso. Porque quando você olha a história de Davi, você fala: impossível, como que esse homem pôde ser um homem segundo o coração de Deus? O cara errou absurdamente, sim ou não, igreja? Como que ele pôde ser um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia que ele não podia. Ele sabia que todas as batalhas que ele venceu foi por causa de Deus. E ele diz para o Espírito Santo: sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo... Porque se você tentar se sondar através das lentes erradas, você vai ter uma perspectiva errada, uma percepção errada. Estamos juntos, irmãos, entendendo isso? Amém. Então o problema nunca foi o erro. O real problema é a separação da consciência da presença. Deus não perguntou para Adão o que você fez. Ele perguntou aonde você está. E nessa noite Deus pergunta para mim e para você: onde você está? Quando Adão pecou, ele se escondeu. Mas Deus estava lá. Deus sempre esteve lá. Foi a mente de Adão que se desligou de Deus. Não foi Deus que se desligou de Adão. Tem alguém aqui? Isso é tão interessante, irmãos, que Provérbios 23:7 diz assim, né? Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como é que você pensa sobre você? Você realmente se vê a justiça de Deus em Cristo? E olha que interessante isso aqui, a gente já está finalizando. A neurociência confirma: a mente humana constrói a realidade com base naquilo que ela repete. Nossas vidas são feitas por hábitos. Hábitos são as repetições. Quando a gente fala de hábito, a gente está falando, gente, de um conjunto de atitudes que você tem no seu dia a dia, que você repete todo dia. Mas essas atitudes vêm não de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora. É um conjunto de hábitos que gera em você uma cultura. É por isso que a gente tem que deixar a cultura pregressa do mundo e receber a cultura do céu. Mas eu só recebo a cultura do céu se eu mudar a forma de pensar sobre as coisas, não sobre mim. Porque a maneira como eu penso sobre mim, eu penso sobre você. E para Deus todos somos um. Se eu me vejo digna, eu te vejo digno. Se eu me vejo amada, eu te vejo amado. Tem alguém aqui, irmãos? Deus está nos levando a um lugar mais alto. E só vai subir neste lugar mais alto quem tiver coragem de descer. Na olaria de Deus, a Karina tem que descer. Na olaria de Deus, desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Gente, se não descer, não vai subir.
Olha para essa pessoa do seu lado. Se você não descer, você não vai subir. Tem que ter humildade, negão. Não adianta. Porque orgulho e complexo de inferioridade é a mesma vara. Então, para não sentir a inferioridade, a gente reverbera no orgulho. Isso é ego. Isso não é você. Amém, irmão. Ai, ai. E Adão, ao se esconder, repetiu pensamentos de culpa, medo e rejeição, até acreditar que era isso que Deus via. A gente cria a nossa realidade com aquilo que a gente alimenta no nosso coração. Se eu me rejeito, as pessoas vão me rejeitar. Se eu me sinto inferior, as pessoas vão me inferiorizar. Se eu me sinto pequena, e eu não estou falando em proporção, Deus e nós, óbvio que Deus é o todo e nós somos pequenas partículas disso, amém? Eu não estou falando também aqui que você tem que pensar além de você, não é isso. Mas nós temos que pensar como Deus pensa. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Viva o céu agora. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: viva o céu agora. Sabe por quê, irmãos, que nós precisamos viver o céu agora? Porque até hoje, um homem que pensa sem luz, distante da verdade, pensa que é o que sente e não quem Deus diz que ele é. E aí, quando a gente olha para a nova aliança, a gente entende que arrependimento não é tentar agradar a Deus com aquilo que eu faço. Arrependimento é voltar a ver como Deus vê. Se coloque de pé, por favor. É usar as lentes certas para se ver, ver a vida e ver o outro. Arrependimento é acender a luz, é voltar ao lugar da presença e é lembrar: eu sou filha, eu sou amada, eu sou casa de Deus. Você é a habitação do Rei, então se comporte como tal. Por favor, em nome de Jesus. E sabe o que eu amo em Deus? É que Ele escolhe os que não são para confundir os que pensam que são. Por quê? Nesse lugar, irmãos, não tem como eu me sentir orgulhosa de alguma coisa. Porque eu sei, olhando para a minha vida, para a minha história, que impossível seria se não fosse pelo Senhor. Sabe, o anseio do nosso coração é que verdadeiramente nós encontremos este lugar onde nós possamos nos ver como Ele vê. Porque aqui sim o nosso comportamento vai se alinhar com a realidade de quem somos. Reis, sacerdotes e profetas, nós vamos nos ter uma postura de quem governa. Nós vamos pensar como quem governa. Nós vamos andar como quem governa. Nós vamos viver como quem governa. Porque eu não estou buscando ser abençoada. Eu entendi que eu já sou abençoada. Não existe bênção maior, irmãos, do que saber quem você é nele, do que saber a quem você pertence. Nada do que o mundo pode oferecer, nada do que o dinheiro pode comprar traz para você essa paz, essa convicção, sabe, essa certeza. Eu sei, porque sei que o meu Redentor vive, e haja o que vier, venha o que vier, Ele está comigo e me sustenta. Sabe, neste lugar você sabe que os ventos vêm, mas eles vão. Neste lugar você sabe que as ondas virão, mas elas passarão. Mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. Eu tenho dito aqui para alguns irmãos que têm me procurado: irmão, se isso que você tanto deseja acontecesse agora, como você estaria? E aí eles me dizem: alegre, feliz, contente. Então faça isso agora, porque a fé é um comportamento. Viva agora
ainda como se já fosse, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o lugar da fé, irmãos. Mas eu não estou vendo, não importa, eu creio. E se eu creio, eu verei em nome de Jesus. Porque no céu já aconteceu. E se Ele disse é, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso nessa noite Deus te chama. E eu vou continuar falando sobre isso na próxima semana. Solte o medo, agarre a humildade, porque só quem tem medo, quem é orgulhoso, irmãos, eu estou entendendo. É profundo? É. Mas só entende quem tem humildade. Amém, irmãos? Feche seus olhos, comece a falar com Deus em nome de Jesus.